mais uma vez em Mateus, capítulo de número 24, que é a passagem que nós estamos estudando sobre os fins dos tempos, onde nós temos registrados alguns sinais que Jesus disse que aconteceriam quando Jerusalém estivesse para ser destruída, como de fato foi no ano 70. E nós estamos caminhando, para concluir esses sinais aqui. Antes, eu queria perguntar aos irmãos, para exercitar aí a memória, para ver se os irmãos se lembram. Nós temos 3 etapas nesses sinais que Jesus aqui mencionou. Os irmãos se lembram de quais são essas 3 etapas? Alguém quer chutar? Aí você está mencionando sobre os sinais em si. Mas nós temos lá os sinais. Aí um grupo de sinais fazem parte de uma primeira etapa, outro grupo parte de uma segunda e outro grupo parte da etapa final. Olha, vou dar uma dica. A primeira etapa tem relação com a mulher grávida. Isso. Princípio das dores é a primeira etapa. Qual é a segunda? Já ajudou aí. Qual é a segunda? Que vem antes da terceira. Não, aí você está se referindo a um sinal. São os sinais antes do... Uma palavra com 3 letras. Antes do fim. E aí nós temos a última etapa, que são os sinais. Não. Se tem sinais antes do fim, os sinais do fim. Essas são as 3 etapas, que começa no versículo 4 e vai até capítulo 24. Mateus 24, a partir do versículo 4. Aí vai do versículo 4 e vai se encerrar no versículo 31. O último estudo que nós tivemos, nós paramos no versículo 22. Então, a ideia hoje é nós trabalharmos os versículos 23 a 28, e aí vai ficar só uma pequena parte restante, que serão os versículos 29 a 31. A partir do versículo 32, a gente tem as parábolas. Então, são ilustrações que Jesus utiliza para ensinar algumas verdades sobre esses dias, que serão os dias do fim, E uma coisa que a gente está aplicando primeiramente aqui, irmãos, é que esses sinais apontavam primeiramente para o ano 70, certo? Então a gente não pode ler Mateus 24 pensando que Jesus estava se referindo apenas quando ele voltasse, mas ao que aconteceria no ano 70. E aí nós já estamos um pouco menos de 2000 anos, Faz aí 2023 menos 70. Isso. Nós estamos há quase 2000 anos após o cumprimento, a aplicação desses sinais lá no ano 70. E que, de certo modo, esses sinais vão se repetindo ao longo da história, desde lá de Daniel até os nossos dias, e assim será até a volta de Jesus. Mas na volta de Jesus, esses sinais terão acho que eu poderia dizer assim, uma potencialidade maior. Nunca vai se ver como serão nos dias
próximos aí à vinda de Cristo Jesus. E aí, nós estamos nessa última parte, né, nessa última etapa, que começa no versículo 15, que é justamente o sinal que nós demandamos aqui mais tempo estudando, porque a gente foi olhar e entender isso lá em Daniel, que é sobre o quê? Qual é o oitavo sinal? Versículo 15. Surgimento do abominável da desolação. Quem era o abominável da desolação lá nos dias que Daniel teve as profecias e os sonhos? Não. Esses nomes complicam, embola a cabeça da gente tudo, né? Antíoco IV Epifânio. E quem que era o abominável da desolação nos dias da destruição de Jerusalém no ano 70? Tem Vespasiano no nome dele, é porque ele é mais conhecido como Tito. Então tá certinho, Ana. Parabéns. Os irmãos estão com a cabeça até boa. Não está tão complicado assim como a gente imagina, mas a repetição ajuda a inculcar, né? Bom, a gente está nessa última etapa, que são chamados de sinais do fim. Começa no versículo 15, encerra no versículo 13. Aí nós vimos, como mencionei, sobre o surgimento do abominável da desolação, entendemos isso aqui, observamos que os versículos 16 a 20 também é um alerta de Jesus sobre o que os crentes deveriam fazer quando vissem Jerusalém sendo sitiadas de exércitos, dos quais seriam comandados por Tito. E também vimos os versículos 21 e 22, um complemento aí. Então, do versículo 15 ao versículo 22, tudo isso aqui engloba o oitavo sinal, que é o surgimento do abominável da desolação. E que, na verdade, como eu já mencionei em algum momento, por compreender todos esses versículos, isso nos leva a entender que há uma importância maior dada por Jesus a esse evento, a esse sinal. Aonde muita coisa aqui culminaria e aonde muita coisa ruim aconteceria. É por isso que o oitavo sinal, a gente tem todos esses versículos aí que estão relacionados a ele. Vamos avançar. Então, se o último versículo que nós analisamos foi o 22, o próximo agora é o 23. Vamos ler? Eu vou ler, os irmãos acompanhem, versículo 23 até o 28, que é o nosso foco aqui, tá? Não sei se nós teremos tempo, mas é o nosso objetivo. Começando o versículo 23, diz assim: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que você observa do que é o nono sinal que Jesus aqui se referiu ao que aconteceria quando Jerusalém estivesse para ser destruída e, consequentemente, é o que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar? Vou repetir, de uma maneira mais resumida. Qual é um outro sinal que a gente observa aqui no texto? Não. Vamos olhar aí para o texto? O que Jesus estava predizendo? Isso. Um nono sinal é o surgimento também de falsos cristos
e falsos profetas. Irmãos, vocês que têm acompanhado esses estudos aqui, esse nono sinal é novidade? Não? Por quê? Jesus já não tinha se referido a surgimento de falsos cristos e profetas antes, não? Jesus está repetindo. E é interessante a gente pensar por que Jesus está repetindo. Mas eu quero começar por aí. Observar que nesse período após o surgimento do abominável da desolação, o próximo sinal que Jesus se refere é algo que ele já tinha se referido. Surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Qual a ideia aqui de falsos profetas? A gente já trabalhou isso, mas só resumindo. Falso profeta, ou melhor, antes, né? Falsos cristos se referem a pessoas que se levantariam dizendo ser o próprio Cristo. E o que seriam os falsos profetas? Seriam aqueles que se levantariam para dizer que esta ou aquela pessoa era o Cristo. Ou seja, de que esses falsos profetas, em outras palavras, seriam mais ou menos o que a gente entende como seguidores, discípulos. Vamos pensar em uma seguinte questão aqui para ilustrar isso. Já ouviu falar sobre o Henri Christ? Isso. Ele é um falso Cristo. Ele diz ser o Cristo. E você já observou que ele tem lá os seus seguidores, ou principalmente suas seguidoras? Essas seguidoras são o que Jesus está falando. Falsas profetas ou profetisas. Porque são seguidoras de um falso Cristo. Então essa é a ideia, e Jesus está aqui repetindo, olha, um nono sinal, após o surgimento do abominável da desolação, é mais falsos cristos e mais falsos profetas. Eu havia perguntado aos irmãos, né, se isso era novidade, justamente porque a gente vê isso sendo dito por Jesus no versículo 5 do capítulo 24. Abre aí a sua Bíblia, volte aí, olha aí para você ver. Quem lê para nós, versículo 5? Virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. O versículo 5 faz parte do primeiro sinal, que faz parte da primeira etapa de sinais. Só que a gente também observa Jesus repetindo esse sinal lá no versículo 11. Lê para nós também, outra pessoa. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Levantar-se-ão falsos profetas. O versículo 11, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas faz parte de um outro sinal adiante. E aí quando a gente chega no versículo 23, Jesus repete novamente. Só que aqui ele engloba, né? Porque o versículo 5, Jesus se referiu somente aos falsos cristos. No versículo 11, somente aos falsos profetas. No versículo 3, ele se refere às duas coisas, falsos cristos e falsos profetas. Os irmãos vão se lembrar que aqui no início eu perguntei quais eram as 3 etapas.
Vocês já gravaram aí ou precisa fazer o exercício de novo? Qual é a primeira etapa? O princípio das dores. Aí vamos pensar na última etapa, porque a segunda tem relação com a última. A última é o quê? Fim. Então, antes do fim, sinais antes do fim. Perceba, irmãos, que o seguinte, o versículo 5 faz parte da primeira etapa. O versículo 11 faz parte de qual etapa? Da segunda etapa. E o versículo 23 faz parte da última e terceira etapa. Esse sinal se repete porque ele aparece em cada uma das etapas. Aparece aqui também nessa última etapa e novamente nessa etapa final. Em cada uma dessas 3 etapas, esse sinal apareceria, é o que Jesus estava dizendo para os seus ouvintes, para os crentes daqueles dias. Ou seja, que durante 30 anos, até chegar à destruição de Jerusalém no ano 70, o que caracterizaria aquelas 3 décadas seria o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Desde o momento em que Jesus profetizou, fez a profecia da destruição do templo de Jerusalém no versículo 2, até o ano 70, até a destruição de Jerusalém, isso aconteceria repetidamente, o tempo todo, ao longo dessas 3 décadas, desses 30 anos. Eu já disse para os irmãos que repetição serve para enfatizar algo que precisa ser destacado e algo que é importante para ser considerado. Pensar que Jesus repetiu esse mesmo sinal na primeira, na segunda e na terceira etapa, não pode ser algo sem propósito, em vão, à toa. Mas nos deve levar a entender que esse sinal seria um sinal, preste atenção, predominante e marcante ao longo de todo esse tempo. E nesse sentido, então, essa aqui é uma primeira observação, tá? O 9º sinal é um sinal que Jesus havia repetido 2 vezes anteriormente. Porque ele quer mostrar, provavelmente, nos leva a entender que esse sinal seria marcante e predominante durante todo esse tempo. Nesse sentido, algo que corrobora para a gente poder entender esse raciocínio que nós estamos tendo aqui, são as palavras, ou é a palavra muitos, que aparece tanto no versículo 11, no versículo 5, quanto no versículo 11. Os irmãos que leram aí, puderam observar isso. Diz aí no versículo 5, porque virão, não é poucos, mas seriam muitos. Então, por que Jesus está aqui? Por que a gente tem que ter essa ideia de que seria um sinal marcante e predominante? Porque além de Jesus repetir que isso aconteceria nas 3 etapas, por 3 vezes, em cada uma das etapas, ele também usa essa expressão aí, muitos. Toda hora, todo tempo, se levantariam pessoas dizendo, eu sou o Cristo, eu sou seguidor dessa pessoa que diz ser Cristo Jesus. Versículo 11 também, olha aí, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e veja, aí depois a gente chega aí, melhor dizendo. A ideia que então a gente fez uma primeira observação, tá? Olhando para o versículo 23, que é a repetição de algo que Jesus já havia dito. A gente observa que a ideia, nós somos levados até essa ideia de algo que seria predominante e marcante por essa expressão muitos. E aí, um outro detalhe é que, associado aos falsos cristos e aos falsos profetas, tem uma outra coisa. Olha aí o versículo 5 e o versículo 11. O que está relacionado e associado
a esse sinal que seria o surgimento de falsos cristos e falsos profetas? Engano. E esse engano seria o quê? Muitos. Vejam, meus irmãos, que são muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e relacionado a isso, muito engano. Muitos seriam enganados. Tanto no versículo 5, está aí na parte final, enganarão a muitos, quanto no versículo 11 também, enganarão a muitos. E aí tem no versículo 4, já estava esquecendo aqui, mais uma vez essa palavra se repete. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. As 3 vezes que a palavra engana aparece, versículo 4, 5 e 11, e também no versículo 23, é a mesma palavra no original. O que Jesus está dizendo para esses ouvintes, para esses crentes? Por 30 anos, e é lógico que Jesus não estava se restringindo a 30 anos, mas a história será marcada e predominará o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, que vão enganar a muitos. A gente vai entender por que Jesus estava dizendo que muitos seriam enganados por falsos cristos e falsos profetas, olhando o versículo 23. Então, voltando aí, para a nossa passagem, veja exatamente isso que eu acabei de dizer. Porque Jesus detalha algo no versículo 24 que ele não detalhou no versículo 4, 5 e 11, que está falando sobre a mesma coisa: falsos profetas e falsos cristos. Vamos ler o versículo 24? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vamos fazer um exercício aqui. Olha para o versículo 24 para você ter a resposta. O que a gente tem de comum entre os versículos 5, 11 e o versículo 24? O que tem aqui que se repete que é igual nesses 3 versículos? 5, 11 e 24. Enganarão é uma. O que mais? Falsos profetas e falsos cristos. Isso a gente tem em comum, que se repete nos 3 versículos. Agora, preste atenção. O que nós não temos em comum? O que só aqui Jesus falou, que ele não falou no versículo 5 e nem no versículo 11? Tem mais uma outra coisa. O que Jesus detalha aqui? Que esses falsos cristos e falsos profetas fariam o quê? Grandes sinais e prodígios. Jesus não detalhou isso lá, está detalhando aqui. Que está relacionado a esses falsos cristos e a esses falsos profetas. Jesus adiciona, acrescenta, detalha, ele menciona que esses falsos cristos e profetas enganariam muitos, porque o que eles fariam? Eles operariam, não é uma coisinha qualquer. Veja que a palavra grande também é uma ideia de proporção alta, grandiosa. Eles operariam grandes sinais e grandes prodígios. Sim. Porque o que nós estamos fazendo por parte? Primeiro a gente está aplicando isso aos dias dos discípulos, até o ano 70. Depois que a gente esgotar isso, que a gente está para esgotar isso, aí a gente vai aplicar isso aos nossos dias. Para a gente ver que esses sinais estão se cumprindo, e talvez até para a gente pensar se nós não estamos vivendo os últimos dias. O que você acha?
Estamos ou não? Olhando assim, uma análise bem superficial. Estamos ou não? Quem acha que está? Levanta a mão. Só o Eliseu. Quem acha que não está? Não precisa levantar. Só o Eliseu levantou. Então os irmãos acham que a gente não está? Tá, mas não tá. Então, tá igual eu, né? Quando os irmãos perguntam para mim, tá certo ou tá errado? Eu falo, tá certo, mas tá errado. Sim. É. Assim, a hora exata, impossível, o próprio Jesus declarou isso, a gente vai ver depois, né? Mas dá para saber se está muito próximo ou não, entendeu? Isso aí dá. Se a gente olhar, a gente vai falar muito sobre isso depois, mas se a gente olhar que os sinais, alguns sinais aqui estão se cumprindo, mas eles são repetitivos, porque eles repetem desde que o mundo existe, praticamente. Não dá para a gente ter noção com base nesses sinais que são repetitivos. Mas existem, se não existe, sinais ou o sinal que vai demonstrar que nós estamos muito próximos do fim. Só que a gente não vai entrar nisso agora não. Vou deixar os irmãos aí com a pulga atrás da orelha. Sim, mas eu estou dizendo que próximos, muito próximos da volta de Jesus. Não. Não acho. Mas talvez a gente esteja próximo daquele sinal que vai demonstrar que Jesus está para voltar. Entenderam? Não acho que estamos, mas pode ser que estejamos próximos do sinal. Com certeza. E assim, o mais importante é você crer em Cristo, né? Porque aí, ainda que você não esteja preparado, pelo menos você está garantido, né? Olha só, irmãos. Voltando aqui para o versículo 24, que é esse detalhe que Jesus menciona, que ele não mencionou anteriormente nas duas vezes que ele falou sobre o mesmo sinal. É que aqui ele fala sobre a operação desses falsos cristos e profetas, que seria por meio de grandes sinais e prodígios. Ou seja, de que muitos seriam enganados, por quê? Porque eles operariam coisas que convenceriam. O que convenceria pessoas de que esses falsos cristos e falsos profetas são verdadeiros? Os sinais e os prodígios. Sim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O que significa sinais e prodígios? Mas a ideia é essa aí. Eu quero que os irmãos considerem, então, que Jesus, ou está associado a falsos cristos e falsos profetas, muito engano, ou muitas pessoas sendo enganadas, porque como eles agiriam? Grandes prodígios e sinais que convenceriam. Como é que alguém convence o outro de que ele está falando verdade? Prova aí, meu irmão. Argumenta aí. E a gente vai entender por que é fácil de ser convencido quando alguém opera grandes sinais e grandes prodígios. Mas vamos por parte.
grandes sinais e prodígios que eles operariam, aonde muitos seriam enganados, aonde eles convenceriam muitas pessoas. Em outras palavras, Jesus dizendo que eles realizariam coisas incomuns. O que significa? Que aquilo que é comum, que todo mundo faz, não tem diferenciação nenhuma nisso. Agora, alguém fazer uma coisa que nem todo mundo faz, que é incomum, já chama atenção. Meus irmãos, pensando nos nossos dias, o que aconteceu lá nos dias do João de Deus? Não é João Batista não, que esse foi verdadeiramente João de Deus. É o João de Satanás. Se lembra aí do João de Deus? Que é um falso João de Deus, porque na verdade ele é um João de Satanás. Vocês estão entendendo aqui a relação? Sim, falso profeta e tal. Mas o que aconteceu? Quando as pessoas ficaram sabendo do que ele estava fazendo, isso aí me convence. Porque uma pessoa fez, deu certo, ela falou que é isso, aquilo outro, milhares de pessoas, está vendo? A pessoa não pode fazer algo que é comum, mas incomum. A ideia de sinais é a realização de coisas incomuns que transcendem o curso normal da natureza. Então, em outras palavras, a gente está falando de milagre. O que é milagre? Aquilo que eu e você, aquilo que as pessoas não conseguem fazer todo dia, todo tempo, toda hora. É incomum, não é natural. Prodígios e sinais. Sim. Não, mas é assim, aí elas caem justamente no erro que Jesus estava alertando os seus discípulos, de que ainda que essas pessoas não estejam intencionadas a isso, a pessoa que recebe o benefício e a bênção de alguém operar algo na vida dela, acaba idolatrando. E o que é um anticristo? É aquele que toma o lugar. Então, é um tipo de falso profeta, um falso Cristo. Talvez porque a própria pessoa tem desejado isso, mas porque a pessoa que recebeu não atribui a quem? A Deus. Atribui ao indivíduo. Está vendo que quando a gente já aplica isso aos nossos dias, esse sinal está se cumprindo? Por quê, irmãos? A igreja está abarrotada de pessoas que adoram pastores, líderes. Não atribuem aquilo a Deus, mas ao indivíduo. Se é que está acontecendo alguma coisa, que aí pode ser mentira, que também é uma característica de engano. Não é real aquilo ali, é falso. E quem que é o pai da mentira? Pai do engano? Satanás. Só citando aqui um comentarista sobre o significado dessas expressões sinais e prodígios, ele fala que sinais são feitos sobrenaturais que se resvalam daquele que os realiza, para aquele que confere o poder. Então a ideia é algo sobrenatural. Prodígios ou maravilhas, ele fala que são os mesmos feitos assombrosos considerados agora por seu caráter inusitado e por seu efeito sobre os espectadores. Por isso que chama a atenção. Por isso que torna fácil a pessoa se deixar ser enganada e acreditar e seguir. Uma coisa que eu penso é, vamos pensar no indivíduo que está com uma enfermidade terrível e terminal. O que ela quer? É tipo assim, né?
o gente boa lá era cego. Aí Jesus chega para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? É óbvio, né? Mas é porque Jesus queria exercer a fé. Mas o que essa pessoa, esse indivíduo que nós aqui exemplificamos quer? Ser curado. Ele está desesperadamente desejoso de ser curado. Ele fica sabendo, lá na cidade do Carmo, Paranaíba, tem um cara lá que o cara, sei lá, uma folha lá, com uns negócios lá, ou o cara põe a mão lá na cabeça, não sei onde foi. Quem está desesperado? Está com as suas faculdades normais, está com um sentimento normal. É tipo um adolescente que está apaixonado. Ele não vê o que está fazendo, né? Por isso que eu acho que não é difícil ser enganado, principalmente quando você precisa muito de uma coisa. E você está desesperado por aquilo. Isso aconteceria, Jesus estava dizendo. Ao longo da história, seria caracterizado por pessoas, surgiriam como falsos cristos, falsos profetas, enganariam a muitos, porque fariam coisas que chamam a atenção, fariam coisas milagrosas, que nem todo mundo faz. Então, pensa comigo, alguém que tem poder para fazer coisas milagrosas, é uma pessoa comum? O que se atribui a essa pessoa? Rapaz, esse cara deve ter, um contato direto com Deus. Deve ser um Deus encarnado. E vamos nos lembrar que o próprio anticristo, né, vai ter essa característica de fazer prodígios e sinais como alguém divino, que tem como objetivo tomar o próprio lugar de Cristo. Mas olha só, a gente tem um exemplo na própria Escritura sobre isso que é natural de acontecer. Eu olhar para o Peter e ver que ele faz coisas que não são comuns, e olhar para ele e pensar assim: rapaz, esse cara deve ser um profeta. Ele deve ser um discípulo nos dias de hoje. Deve ser um apóstolo. Ele deve ser alguém bem ligado com Cristo. Não, ele deve ser o próprio Jesus Cristo, será que não? Abra em Atos 14. Eu acho que eu vou ter que parar, porque nós chegamos, já avançamos aqui no horário. Pode? Ah, tá. Primeiro, certo. Primeiro, pensando em falsos cristos e falsos profetas, os irmãos escutaram a pergunta? Entenderam? Qual é a diferença entre, ou como nós identificamos o que vem da parte de Deus e o que vem da parte de falsos cristos e falsos profetas? Porque a Bíblia fala que nós faríamos prodígios e sinais. Primeiro, o que é característico no que diz respeito à história é prodígios e sinais de falsos cristos e falsos profetas. Isso que é característico. O que foi característico de sinais e prodígios foram nos dias dos discípulos, dos apóstolos e da igreja primitiva. O que não é característico na história, nos nossos dias, são
prodígios e sinais feitos por verdadeiros profetas, servos de Deus. Entendeu aqui? Acompanhou? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer, irmãos? Que para os dias da igreja primitiva, onde a escritura estava sendo escrita, ou a Bíblia estava sendo escrita, para os dias aonde Jesus veio, isso se tornou característico. Prodígios e sinais feitos pelos discípulos, pela igreja. O que nós cremos é que, pelo fato desses dias terem sido dias muito específicos, porque hoje a gente tem a palavra de Deus, nós entendemos que muitas dessas coisas não vão acontecer como aconteceriam na proporção que aconteceram nos dias da igreja primitiva. O que, vez por outra, a gente ouve falar é da cessação dos dons. Desses dons aqui, mais específicos, que estão no Novo Testamento. Nós não queremos dizer com isso que Deus mudou, que Ele não tem poder para fazer, mas não é regra. Prodígios e sinais não são regra. Eles vão acontecer, mas não são regra. Então, tem esse primeiro aspecto, entendeu? De que foram característicos nos dias da igreja primitiva. Hoje, não é mais uma característica de padrão, regra, porque senão a gente via isso da torta e direita. Agora, o que é característico? São sinais e prodígios realizados por falsos cristos e falsos profetas. É isso que eu estou querendo dizer. Isso. Aí tem o outro aspecto, que é, vou te dar a oportunidade, que é, se não acontecia na mesma proporção, mas pode acontecer aqui e ali como uma exceção, porque Deus tem poder para fazer isso em contextos e situações bem específicas. Se isso acontecer, como que a gente diferencia? Entendeu? Nos poucos casos que vão acontecer, que vem da parte de Deus, como que a gente diferencia que vem da parte dele e que diferencia que é algo mentiroso, que vem da parte do diabo, etc, etc. Bom, preciso pensar. Isso, é um ponto válido para ajudar. O Eliseu está falando que algo que pode nos ajudar a fazer essa distinção do que vem da parte de Deus e do que não vem da parte de Deus é você ver que a atribuição é sempre dada a Deus, quando vem da parte dele, nunca ao indivíduo. É uma boa. Boa. Então, os discípulos não cobravam. Tem muita gente que opera e cobra, né? Tem certo sentido, mas faz mais sentido ainda você ver que alguém que mesmo que não recebe, deseja que outros recebam. Não? Isso é mais difícil de você ver. Geralmente, quando você é favorecido, é que você vai favorecer outros. Agora, quando você não é favorecido, deseja favorecer outros, isso é incomum. Alguma coisa tem aí, porque não é natural que assim aconteça. Então, eu entendo que para responder sua pergunta, a gente tem essas questões que são até lógicas da gente diferenciar pela conduta da pessoa, pela maneira como é que ela se porta,
pelas palavras que ela profere. Eu acho, irmãos, que, de certo modo, é muito evidente, porque a pessoa procura a própria glória, geralmente quando não vem da parte de Deus. Mas, enfim, a gente pode fazer esse exercício aí, né, nós mesmos, para entender o que vem da parte de Deus. Eu digo, meus irmãos, que eu sempre, preste atenção nisso, eu sempre fico com a palavra de Deus, porque eu sei que ela é perfeita, santa, inerrante, não contém erro. Agora, o que vem do homem, eu tenho que suspeitar, seja quem for. Então, o que me dá segurança é a palavra de Deus. E talvez no aspecto de prodígios e sinais, não tenha como a gente aplicar tanto a questão que eu acabei de dizer, mas há mais profecias, revelações e tal. Eu sempre ouço, não acreditando, mas não descrendo, mas ficando com a palavra. O que eu vou ter como palavra de Deus é o que Deus revelou aqui, ó. Está registrado aqui. Aqui eu tenho segurança. Agora, as demais coisas eu espero para ver. E assim, eu não sei se eu já contei para os irmãos, né? Uma vez eu recebi uma profecia e eu não posso bater o martelo se veio da parte de Deus ou não. Isso é muito delicado, muito complexo. Mas depois eu fiquei pensando num negócio, porque a profecia era o seguinte, de que eu ia ser grande, ia fazer muitas coisas. Aí depois eu fiquei pensando assim, será que é isso mesmo? Quem é que tem que ser grande? Não sei se eu interpretei mal, né? Mas isso veio ao meu coração, de pensar assim, parece que a tendência é eu. Como eu disse, irmãos, é difícil você julgar, né? Não estou dizendo que não posso ter vindo da parte de Deus, mas isso me incomodou, me fez pensar. Eu preciso ser grande? Eu tenho que fazer grandes coisas? Não sei, né? A gente tem que ter, é o que eu falei, você tem que estar no meio, né? Não pode ser também julgar e dizer, não, isso não vem da parte de Deus, mas dizer que tudo vem da parte de Deus. A gente tem que ser sábio, tem que ter discernimento, sempre peneirar as coisas pela palavra de Deus, para que a gente se apegue à palavra de Deus e não ao homem e etc. Eu tenho dificuldade com isso, né? Para ser sincero, assim, mas aí, sim, para quê? Tá, ok, aí é válido, né? Mas, às vezes tem uma vaidadezinha, né? Preguei para 150 mil pessoas. A gente tem que ter cuidado, né, irmãos, com o nosso coração. Vamos parar por aqui, a gente deixa para ler o texto, depois você lê em casa, para você já fazendo esse exercício. Atos 14, do versículo 8 ao versículo 18, a gente tem um exemplo do quão fácil que é as pessoas atribuírem divindade àqueles que fazem prodígios e sinais. Nós temos um exemplo aqui. E aí a gente, próxima semana, continua. Não, hoje tá vendo o que Jesus falou? Isso é característico. Isso vai ser como que eu coloquei aqui? Predominante e marcante. Veja, meus irmãos, o que é natural do homem? Ele querer ser Deus. Então eu faço grandes sinais para eu ser adorado. Eu tenho uma multidão aqui, ó, para dizer o quanto que eu sou melhor, né, etc. Enfim. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Agradecer a Deus. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela vida, o dia.
o sustento do Senhor de nos trazer aqui, falar o nosso coração, de inclinar o nosso coração, ó Deus, a estarmos como devemos estar na Tua presença, para poder cultuar o Senhor como o Senhor deve ser adorado. Que Teu nome tenha sido engrandecido, ó Deus, através das nossas vidas nesse lugar. Que continue sendo fora daqui, aonde nós estivermos. E que, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria, muita sabedoria, para discernir os fins dos tempos, os sinais, o que vem do Senhor e o que não vem. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, da nossa própria vaidade, do nosso coração enganoso. Livra-nos também de ser enganados por aquilo que não vem da parte do Senhor. E que nos desvia daquilo que a gente precisa fazer, que é atribuir somente ao Senhor toda a glória e toda a honra. Que possamos valorizar e prezar a Tua palavra, ó Deus, e que ela venha nortear a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, irmãos. Deus abençoe.